No mês passado, apareceu na minha oficina um cara na casa dos 30 anos, todo empolgado. Ele tinha acabado de pagar mais de R$140 mil em um SUV usado que encontrou na internet. Pelas fotos, parecia negócio perfeito. Brilhava, parecia novo, dava até gosto de olhar. Ele dirigiu cerca de 640 quilômetros até chegar em casa achando que tinha feito a compra da vida. 2 semanas depois, estava parado na minha frente, encarando um orçamento de mais de R$30 mil em consertos. E o mais curioso é que ele jurava que tinha pesquisado tudo antes de fechar negócio. E é aí que mora o problema. Hoje existem vários SUVs parados nos pátios das concessionárias que os vendedores estão loucos para empurrar. E não é por acaso. São modelos que a gente vê entrar na oficina o tempo todo. Carros que sugam dinheiro sem dó, transformam manutenção em rotina e acumulam frustração com o passar do tempo. São SUVs que impressionam na ficha técnica, convencem no anúncio, mas aos poucos vão esvaziando a conta bancária de quem compra. Só que essa história não é feita apenas de armadilhas. Para cada SUV que vira dor de cabeça, existe outro que é uma verdadeira oportunidade escondida. No final dessa lista, eu vou te mostrar 3 modelos que hoje estão entregando valor de verdade. São aqueles carros que, quando aparecem na agenda da oficina, a reação é quase de alívio. Normalmente é só troca de óleo, revisão simples e mais nada. Depois de mais de 2 décadas vivendo oficina, girando chave inglesa e acompanhando de perto a vida real desses carros, dá para reconhecer padrões com facilidade. Eu já vi praticamente todos os erros possíveis, todas as falhas recorrentes e quase todo tipo de arrependimento que um dono pode ter. Hoje eu vou te passar o mapa completo. 9 SUVs que você deveria passar longe e 3 que realmente fazem sentido pelo dinheiro que custam. Fica comigo até o fim, porque o último desses achados pode mudar completamente a forma como você escolhe seu próximo carro. Vamos entrar nesse assunto. Na 9ª posição aparece o Volkswagen Tiguan, e esse costuma pegar muita gente de surpresa. A marca carrega aquela aura de engenharia europeia refinada, o visual do Tiguan agrada, a condução é confortável e, no anúncio, o preço parece convidativo. Só que existe um detalhe que dificilmente alguém comenta dentro da concessionária. De acordo com levantamentos de confiabilidade, o Tiguan ocupa a última colocação entre os utilitários esportivos compactos avaliados. Não é força de expressão. Ele literalmente fecha a lista da categoria quando o assunto é durabilidade. Os custos deixam isso ainda mais claro. Em média, o dono de um Tiguan gasta algo próximo de R$4 mil por ano apenas com reparos, cerca de R$1.000 a mais do que modelos concorrentes do mesmo segmento. Mas o ponto mais preocupante não é só o valor, e sim a frequência. Proprietários desse modelo acabam voltando à oficina quase uma vez por ano para consertos inesperados. Para efeito de comparação, a média da categoria gira em torno de uma visita a cada 3 anos. Isso significa 3 vezes mais sustos, 3 vezes mais imprevistos e 3 vezes mais conversas difíceis no balcão da oficina. Alguns anos específicos conseguem ser ainda piores. As unidades produzidas entre 2009 e 2011 são campeãs em problemas. Falhas no tensionador da corrente de comando podem causar danos severos ao motor, daqueles que fazem o orçamento facilmente ultrapassar R$20 mil em um único reparo. Os motores com injeção direta também sofrem com o acúmulo de carvão nas válvulas de admissão, o que provoca perda de desempenho, funcionamento irregular e exige limpezas caras feitas com certa frequência. E a lista não para por aí. Bombas d'água costumam falhar em diferentes anos de fabricação, os turbocompressores começam a dar sinais de desgaste por volta dos 110 a 160 mil quilômetros, e ainda existe um problema conhecido entre mecânicos como o ruído do subchassi. Com o tempo, os parafusos se deformam levemente e passam a gerar um estalo irritante sempre que o carro arranca ou acelera. Se você estiver comparando o Tiguan com opções como o Honda CR-V ou o Toyota RAV4, pense com calma. O alemão pode até impressionar no primeiro contato, mas a experiência real ao longo dos anos costuma ser bem diferente. Optar por um japonês nesse cenário não é questão de gosto, é estratégia financeira disfarçada de escolha automotiva. Na 8ª colocação entra o Nissan Pathfinder, especialmente os modelos fabricados entre 2005 e 2015. À primeira vista, ele passa uma sensação de segurança. Porte grande, espaço para toda a família, 3 fileiras de bancos, motor com força razoável e um nome que todo mundo reconhece. O problema é que alguns anos desse SUV conquistaram um lugar permanente nas piores lembranças de quem trabalha em oficina. Quem já lidou com esses carros conhece um defeito famoso, apelidado informalmente de problema do milkshake rosa.
Nos modelos produzidos entre 2005 e 2010, existe uma falha de projeto em que o líquido de arrefecimento acaba contaminando o fluido da transmissão. Quando isso acontece, o óleo da caixa muda de cor, fica rosado, parecendo uma bebida doce. Parece inofensivo até o momento em que você descobre que a solução envolve trocar câmbio e radiador, com custos que facilmente passam de 25 a 35 mil reais. E quando parecia que não dava para piorar, a Nissan decidiu mudar o conjunto mecânico. A partir do redesenho de 2013, o Pathfinder passou a usar transmissão continuamente variável, a famosa CVT. Só que essa escolha trouxe uma nova sequência de dores de cabeça. Os modelos entre 2013 e 2015 são conhecidos por trancos, vibrações, falhas repentinas, e em muitos casos, quebra total da transmissão. Já vi clientes enfrentarem 2 ou até 3 trocas de câmbio no mesmo carro. Em fóruns especializados, há relatos de proprietários que gastaram mais de 30 mil reais na substituição da CVT e, poucos meses depois, voltaram a ter exatamente o mesmo problema, com menos de 50 mil quilômetros rodados. O ano de 2013, em especial, acumula centenas de reclamações registradas e diversas campanhas de recall. Códigos de falha recorrentes apontam quase sempre para o mesmo vilão: defeitos internos na transmissão. O mais preocupante é que muitos donos relatam perda súbita de velocidade em estrada, algo que vai muito além do prejuízo financeiro. Isso transforma o carro em um risco real no uso diário. Os anos mais problemáticos são justamente os primeiros dessa sequência, entre 2005 e 2007, e depois novamente entre 2013 e 2015. Se alguém fizer questão absoluta de ter um Pathfinder, o mais sensato é olhar apenas unidades mais recentes, a partir de 2017. Ainda assim, vale ter cautela. Somente nos modelos mais novos, lançados a partir de 2022, a Nissan abandonou a CVT e voltou a usar um câmbio automático convencional de múltiplas marchas, o que é um sinal positivo. Mesmo assim, eu ainda aguardaria mais tempo para ver como esses carros vão se comportar no longo prazo, porque nesse segmento existem escolhas bem mais tranquilas para quem quer dormir sem sustos. Na 7ª posição está o Ford Explorer, principalmente os modelos fabricados entre 2002 e 2006, além das unidades de 2011 a 2013. O Explorer é quase um símbolo da indústria americana, um dos nomes que ajudaram a definir o conceito moderno de SUV. Só que algumas gerações carregam uma reputação difícil de ignorar, daquelas que acompanham o carro por toda a vida útil. A 3ª geração, produzida entre 2002 e 2006, ficou marcada por uma sequência de falhas graves. Problemas de transmissão eram tão frequentes que muitos proprietários acabavam desembolsando mais de 10 mil reais em reparos ou até na substituição completa do câmbio. E isso era só o começo. Corrente de comando com desgaste prematuro, falhas de junta de cabeçote, panes elétricas intermitentes e componentes da suspensão se desgastando muito antes do esperado, como pivos e buchas de bandeja, formavam um pacote nada amigável para o bolso. Quando analisado de forma mais ampla, o Explorer nem chega a ser um desastre absoluto, mas também passa longe de ser referência. Avaliações de confiabilidade colocam o modelo abaixo da média dos SUVs médios, e o custo anual de manutenção gira em torno de R$ 4 mil, valor superior ao padrão da categoria. Ou seja, mesmo quando não quebra de forma grave, ele cobra seu preço ao longo do tempo. Já os modelos da 5ª geração, entre 2011 e 2013, trouxeram um novo tipo de dor de cabeça. Foi nessa fase que a Ford abandonou a base derivada de picapes e adotou uma plataforma mais próxima de carros de passeio. Com isso, surgiram falhas no corpo de borboleta eletrônico. Os sintomas são assustadores: perda repentina de potência, hesitação ao acelerar e o veículo entrando em modo de segurança no meio da condução. Luzes de advertência acendem no painel, códigos de falha específicos aparecem no diagnóstico e, na maioria das vezes, a solução envolve a troca completa do conjunto eletrônico. Outro ponto crítico, que aparece com mais força nos Explorers produzidos a partir de 2013, é a bomba d'água. Diferente de muitos motores, nesse caso ela fica instalada dentro do próprio bloco. Quando falha, o líquido de arrefecimento pode se misturar ao óleo do motor, causando superaquecimento e danos internos sérios. O pior não é apenas o risco mecânico, mas o custo. O serviço exige desmontagem extensa do motor, o que transforma o reparo em algo caro e demorado. Para quem faz questão de ter um Explorer, as versões a partir de 2016 apresentam melhorias importantes e um histórico mais tranquilo. Mesmo assim, não é um carro para comprar no impulso. Uma inspeção pré-compra detalhada e uma análise cuidadosa do histórico de manutenção deixam de ser recomendação e passam a ser obrigação absoluta antes de fechar negócio.
Na sexta posição entra o Land Rover Discovery, e aqui eu preciso ser bem direto. Toda vez que um Land Rover aparece na oficina, dá aquele aperto no estômago. Não porque seja ruim de trabalhar, mas porque já dá para imaginar o que vem pela frente para o dono quando o assunto é gasto. A reputação da marca nesse ponto não surgiu do nada. Avaliações de confiabilidade colocam a Land Rover entre as piores do mercado, com uma nota abaixo da média da indústria automotiva como um todo. Os números ajudam a explicar isso. Em média, manter um Land Rover no dia a dia custa algo próximo de R$6.000 por ano só em reparos. No caso do Discovery Sport, esse valor costuma passar fácil dos R$8.000 anuais. E isso falando apenas de manutenção e consertos, sem entrar em seguro, combustível ou desvalorização. É um patamar de custo que assusta até quem já está acostumado com carro premium. Agora vem um dado que realmente faz muita gente repensar a compra. Estatísticas de longo prazo mostram que existe mais de 50% de chance de um Discovery precisar de um reparo grande nos primeiros 5 anos de uso. Isso é significativamente pior do que outros SUVs de luxo com 3 fileiras de bancos. Em outras palavras, é praticamente jogar uma moeda para o alto e torcer para cair do lado certo. Conversando com mecânicos, o consenso é quase unânime. Mesmo serviços simples costumam sair caros, e quando algo quebra de verdade, o valor de peças e mão de obra dispara. Já ouvi mais de um profissional dizer que não teria um Land Rover nem se o dinheiro não fosse problema, citando vazamentos constantes de óleo e falhas elétricas recorrentes como motivos principais. Entre os problemas mais comuns do Discovery estão sensores da suspensão a ar que param de funcionar, panes elétricas difíceis de diagnosticar, vazamentos de óleo, falhas de junta de cabeçote que levam à perda de líquido de arrefecimento, defeitos internos na fechadura da tampa traseira e travamentos, ou falhas no sistema multimídia. Tudo isso somado cria um cenário de imprevisibilidade que poucos proprietários conseguem sustentar por muito tempo. Não dá para negar os pontos fortes. O Discovery é bonito, tem presença, oferece ótimo desempenho fora de estrada e um interior sofisticado. Mas a realidade é simples: se você não tem uma reserva financeira muito confortável ou não gosta de lidar com gastos constantes e inesperados, esse SUV vira um peso difícil de carregar. Existem alternativas de utilitários esportivos de luxo com 3 fileiras que entregam conforto e status sem transformar manutenção em um teste de resistência financeira. Na quinta posição aparece o Jeep Grand Cherokee, especialmente os modelos fabricados entre 2011 e 2015. Esse dói de falar, porque o Grand Cherokee tem uma base de fãs extremamente fiel. Muita gente ama a marca, defende com paixão e cria um vínculo emocional forte com esses carros. O problema é que alguns anos de produção acumulam falhas sérias demais para serem ignoradas. O ano de 2011, em especial, é um dos mais problemáticos. Ele soma mais de 1.600 reclamações registradas por proprietários e múltiplas campanhas de recall. Um dos padrões mais preocupantes envolve o sistema elétrico, com destaque para o alternador. Há inúmeros relatos de falhas que causam superaquecimento, perda total de energia e desligamento do veículo em movimento, inclusive em velocidades de estrada. Não é apenas um prejuízo financeiro, é uma situação extremamente arriscada. Outro ponto crítico é o módulo de energia totalmente integrado, conhecido como chip. Quando esse componente apresenta defeito, o carro pode simplesmente apagar durante a condução, se recusar a dar partida ou passar a apresentar falhas elétricas aleatórias sem aviso. Esse problema foi tão comum que acabou gerando ações coletivas contra a marca, resultando em reembolsos para diversos proprietários que precisaram substituir o módulo. E se 2011 já é complicado, 2014 consegue ser ainda pior. Esse ano específico acumula quase 2 dezenas de recalls e mais de 2.000 reclamações formais. Muitos motoristas relatam que o veículo muda para ponto morto sozinho enquanto está em movimento, inclusive em estrada. É o tipo de falha que tira o sono de qualquer pessoa que dirige com família a bordo. Quando analisado de forma geral, o Grand Cherokee fica abaixo do que se espera no segmento. Avaliações de confiabilidade o colocam no meio inferior da categoria, e o custo médio anual de reparos gira em torno de R$ 3.500, acima da média dos SUVs médios. Dados de uso real indicam que existe cerca de 1/3 de chance de o carro precisar de um reparo grande nos primeiros 5 anos, o que já acende um sinal de alerta. Entre os problemas mais recorrentes estão trancos e falhas no câmbio automático de 8 marchas em versões produzidas a partir de 2014, panes no sistema multimídia, defeitos no servo-freio e vazamentos de óleo no motor V6 Pentastar de 3,6 litros, além de falhas em componentes de válvulas.
Nada disso costuma ser barato de resolver. Especialistas apontam que os anos mais acertados do Grand Cherokee são 2016, 2020, 2021 e 2024. Quem realmente faz questão desse modelo deveria se limitar a essas opções. Já as unidades produzidas entre 2011 e 2015 são melhor tratadas como um risco alto demais para quem valoriza previsibilidade financeira e tranquilidade no dia a dia. Na quarta posição entra o Mercedes-Benz GLE. SUV de luxo, emblema premium, acabamento impecável e um interior que impressiona qualquer um no primeiro contato. No papel, ele parece entregar tudo o que se espera de um utilitário esportivo alemão. Só que, quando a gente sai do discurso de marketing e olha para os dados reais de uso, a história muda bastante. Projeções de confiabilidade indicam que o GLE mais recente tende a apresentar desempenho abaixo da média entre os veículos novos. E os números de proprietários confirmam isso. Apenas o ano de 2020 acumulou nada menos que 36 campanhas de recall. Vale repetir para cair a ficha: 36 chamadas oficiais para correção em um único ano de produção. Os relatos de quem convive com o carro no dia a dia são, no mínimo, frustrantes. Sistemas multimídia que apagam do nada durante chamadas, telas sensíveis ao toque que travam sem aviso, câmera de ré exibindo tela azul, falhas constantes no ar-condicionado. Em um caso específico, um proprietário contou que o reparo do sistema de climatização exigiu desmontagem completa do painel e parte do motor, deixando o carro parado por mais de uma semana. O detalhe mais doloroso veio depois. Fora da garantia, o serviço ultrapassaria R$25 mil. Outro ponto que pesa bastante é a suspensão pneumática Airmatic. Com o passar do tempo, ela se transforma em uma fonte constante de despesas. Bolsas de ar começam a vazar, compressores falham, sensores enlouquecem. O resultado são carros que ficam tortos ao estacionar, afundam de um lado só ou passam a rodar de forma irregular, comprometendo conforto e segurança. Quando se olha a marca como um todo, o cenário não melhora muito. Avaliações independentes colocam a Mercedes-Benz abaixo da média em confiabilidade, figurando entre as piores colocadas do setor. O custo anual de manutenção gira em torno de R$5 mil, e qualquer reparo considerado mais sério facilmente ultrapassa R$4.500. Em outras palavras, quando algo dá errado em um Mercedes, o prejuízo costuma vir pesado. Se a ideia for ter um SUV de luxo alemão a qualquer custo, existe uma estratégia menos dolorosa. Em vez de comprar, considerar um contrato de locação de longo prazo pode fazer mais sentido. Assim, o carro permanece coberto pela garantia e é possível devolver as chaves antes que os problemas mais caros comecem a aparecer. Porque, no caso do GLE, o verdadeiro luxo muitas vezes é não precisar pagar pelas falhas que vêm depois. Esse próximo caso costuma pegar muita gente de surpresa, justamente porque a Mazda construiu ao longo dos anos uma reputação sólida de confiabilidade. Mas o CX-90 é um ótimo exemplo de como até marcas bem avaliadas podem tropeçar quando lançam um projeto totalmente novo. Ele chegou ao mercado em 2024 e, em pouquíssimo tempo, já acumulou 10 campanhas de recall. O modelo, irmão, o CX-70, também não escapou. Logo no primeiro ano de produção já soma 3 recalls. Estamos falando dos maiores SUVs da Mazda até hoje, desenvolvidos praticamente do zero. Plataforma inédita, motores 6 cilindros em linha totalmente novos, câmbio automático de 8 marchas igualmente novo. Quando tudo muda ao mesmo tempo, o risco aumenta, e os dados começam a mostrar isso. Avaliações de confiabilidade apontam que a versão híbrida plug-in do CX-90 apresenta mais propensão a falhas do que as versões com motorização convencional. Proprietários relatam desde bugs de software até problemas mecânicos que não deveriam aparecer em um carro desse nível de preço. Aqui entra uma regra simples que quase todo mecânico experiente segue. Nunca seja o primeiro a comprar um veículo no ano de estreia de uma plataforma nova. Deixe que outros assumam esse papel. É nesse período inicial que o fabricante identifica falhas, lança recalls, emite boletins técnicos e corrige erros de projeto que só aparecem no uso real. O mais sensato é olhar para o segundo ou terceiro ano de produção, quando essas arestas já foram aparadas e o produto está mais maduro. O CX-90 tem potencial para se tornar um SUV excelente no futuro, ninguém duvida disso. Mas neste momento, ainda em fase inicial de mercado, ele carrega um nível de risco alto demais para o valor que está sendo pedido. Para quem prioriza tranquilidade e previsibilidade, a cautela aqui não é exagero, é bom senso. Na segunda posição aparece o Volvo XC60 híbrido plug-in. E aqui o choque é real, porque a Volvo construiu toda a identidade da marca em cima de segurança, e com razão.
Esse mérito ninguém discute. O problema é que segurança não anda automaticamente junto com confiabilidade, principalmente quando entramos no território dos híbridos plug-in. Dados de uso real mostram isso com clareza. Avaliações recentes colocam o X660 de 2024 com uma pontuação de confiabilidade extremamente baixa, algo próximo do fundo da tabela entre veículos novos. Enquanto revistas especializadas elogiam o comportamento dinâmico, o conforto e o pacote tecnológico, quem convive com o carro no dia a dia relata uma experiência bem menos tranquila. E o motivo é simples: complexidade. Um híbrido plug-in reúne motor a combustão, motor elétrico, bateria de alta voltagem e um sistema de software sofisticado tentando fazer tudo funcionar em perfeita harmonia. Quando dá certo, é ótimo. Quando algo sai do eixo, o diagnóstico se torna mais demorado, exige equipamentos específicos e mão de obra altamente especializada. Não é qualquer oficina que resolve, e isso pesa direto no bolso. Outro detalhe que muita gente subestima é o custo de manutenção da marca. Peças e serviços da Volvo não são baratos no Brasil. A engenharia sueca encanta no showroom, mas perde parte do charme quando surge a necessidade de reparos fora da garantia. Cada intervenção tende a custar mais do que a média do segmento, especialmente em sistemas eletrificados. Se a ideia for um SUV de luxo híbrido plug-in com menos dor de cabeça ao longo do tempo, existe uma alternativa mais segura. O Lexus RX 450h entrega refinamento premium aliado à confiabilidade consagrada da tecnologia híbrida da Toyota. É aquele tipo de escolha que pode não chamar tanta atenção no primeiro olhar, mas costuma recompensar quem pensa no longo prazo e prefere previsibilidade em vez de surpresas. Na primeira posição está o Cadillac Lyriq. E vamos ser justos desde o início, ele é um carro impressionante de se ver. O design chama a atenção de longe, o interior é sofisticado e a experiência ao volante, no modo elétrico, entrega suavidade e força de sobra. Até aí, tudo parece perfeito. O problema começa quando a gente olha para os dados de confiabilidade e para o que os donos estão enfrentando na prática. Avaliações recentes colocam o Lyriq com uma pontuação prevista de confiabilidade pouco acima da metade da escala. Para ter uma referência clara, qualquer nota abaixo de 70 já é considerada apenas razoável e abaixo da média. Quando o número cai para a casa dos 50, o recado é simples: pense duas vezes antes de entrar nesse negócio. Em levantamentos comparativos, ele aparece como o veículo menos confiável em sua categoria para o próximo ano modelo. Isso não acontece por acaso. Carros elétricos ainda são um território relativamente novo para fabricantes tradicionais. A General Motors está aprendendo a produzir veículos elétricos em grande escala, e quem compra agora acaba participando desse processo de aprendizado. Na prática, os primeiros proprietários estão arcando com os ajustes naturais de uma tecnologia que ainda está amadurecendo dentro da marca. Relatos mais comuns incluem falhas no sistema multimídia, bugs de software, problemas relacionados ao carregamento e panes eletrônicas diversas. Em um carro elétrico, esse tipo de falha não costuma ser simples de resolver. O diagnóstico leva tempo, o reparo pode ser caro e nem todas as concessionárias ainda estão totalmente preparadas para lidar com esse tipo de tecnologia. Além disso, a disponibilidade de peças nem sempre acompanha a demanda, o que pode deixar o veículo parado por períodos indesejados. Outro fator que pesa é a velocidade com que essa tecnologia evolui. O ritmo de atualização dos elétricos é tão acelerado que existe uma chance real de o carro parecer tecnicamente ultrapassado em poucos anos, mesmo estando em ótimo estado físico. Para quem valoriza longevidade e estabilidade, isso é algo que precisa entrar na conta. Se a ideia for um SUV elétrico de luxo de marca americana neste momento, faz mais sentido olhar para o Tesla Model Y. Ele não é isento de críticas, mas carrega uma vantagem importante. A Tesla tem mais de uma década de experiência produzindo veículos elétricos, além de uma rede de serviços mais madura e acostumada a lidar com esse tipo de problema. A outra opção, talvez a mais prudente, é simplesmente esperar. Dar tempo para a Cadillac corrigir falhas, ajustar processos e amadurecer o projeto nas próximas gerações pode fazer toda a diferença. Porque o Lyriq tem potencial, mas hoje ele ainda cobra caro demais de quem decide apostar nele agora. Agora que já passamos pelos SUVs que merecem distância, é hora de virar a chave e falar do que realmente importa. Esses são os modelos que entregam valor de verdade, confiabilidade consistente e que conseguem envelhecer bem mesmo com uso intenso. Aqui começam as oportunidades reais. A terceira mina de ouro dessa lista é o Mazda CX-5. E sim, eu acabei de alertar sobre o CX-90, mas aqui estamos falando de um carro completamente diferente.
O CX-5 já está no mercado há bastante tempo, desde 2012, e a segunda geração, lançada a partir de 2017, se consolidou como um dos SUVs compactos mais confiáveis que existem hoje. Avaliações independentes colocam o CX-5 no topo da categoria quando o assunto é durabilidade, com índices de confiabilidade acima da média do segmento. Os números reforçam isso. O custo médio anual de manutenção gira em torno de pouco mais de R$ 2.000, bem abaixo da média dos SUVs compactos e ainda mais distante do custo médio geral dos veículos. A chance de enfrentar um reparo realmente grande é baixa, significativamente menor do que a maioria dos concorrentes diretos. Em outras palavras, é um carro que passa mais tempo rodando do que parado em oficina. Para ilustrar isso na prática, mês passado entrou na oficina um CX-5 do ano 2017 com mais de 250 mil quilômetros rodados. A dona comprou o carro zero, usou por cerca de 8 anos e veio preocupada, querendo saber qual seria a próxima manutenção pesada que estava por vir. Coloquei o carro no elevador, fiz uma inspeção completa, passei o scanner, conferi fluido de transmissão, suspensão, freios. Resultado? Nada fora do normal. As velas originais ainda estavam em boas condições. A recomendação foi simples: seguir rodando e voltar só depois de mais 50 mil quilômetros. Ela me olhou como se eu estivesse brincando. Isso não acontece por acaso. A Mazda acertou em cheio com o conjunto mecânico do CX-5. O motor Skyactiv G de 2,5 litros aspirado dispensa turbocompressor, eliminando um dos pontos mais caros de falha. Não existe câmbio continuamente variável para escorregar ou superaquecer. A corrente de comando foi projetada para durar a vida útil do motor. O câmbio automático tradicional de 6 marchas já provou sua robustez ao longo de mais de uma década. E a taxa de compressão elevada entrega boa eficiência sem comprometer a durabilidade. Quando a gente olha para o mercado de usados, a conta fica ainda mais interessante. Um CX-5 2018 na versão Touring, com algo em torno de 110 mil quilômetros, costuma aparecer na faixa de 75 a 90 mil reais. Um Toyota RAV4 do mesmo ano, versão XLE, com quilometragem parecida, facilmente ultrapassa os 100 mil reais. Isso representa uma economia considerável em um SUV que, além de custar menos na compra, também pesa menos no bolso ao longo dos anos. O reparo mais caro que eu já fiz em um CX-5 com motor Skyactiv foi a troca da bomba d'água, já com mais de 230 mil quilômetros rodados. Serviço completo, peças e mão de obra, ficou em torno de R$ 3.000. Para o padrão atual do mercado, isso é praticamente irrelevante. E tem mais um detalhe que muita gente ignora. Além de confiável e racional, o CX-5 é realmente prazeroso de dirigir. Ele contorna curvas com uma naturalidade que poucos SUVs compactos conseguem oferecer. A Mazda leva a sério a sensação ao volante, e isso fica evidente desde a primeira curva. No meio de um segmento cheio de carros corretos, porém sem graça, o CX-5 se comporta quase como um sedã bem acertado. É o tipo de escolha que agrada tanto a razão quanto o instinto de quem ainda gosta de dirigir de verdade.